com a sua Bíblia, então abra comigo, por favor, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 22. O tema da nossa mensagem: julgar e reter. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Deus vai falar aos nossos corações. Vamos mais uma vez orar ao Senhor? Vamos juntos, mais uma vez, com fé, falar com o nosso Pai, no nome de Jesus. Senhor bendito e poderoso, Deus eterno e soberano, Senhor Jesus Cristo, nosso suficiente, único e eterno Salvador, rendemos graça, louvor e adoração ao Senhor por esse momento, Pai. Que momento precioso, que momento tão valioso para nós podermos estar na Tua casa, Pai. Sabendo que, como já foi dito aqui, fomos chamados pelo Senhor, atraídos pelo Teu Espírito Santo, e esse mesmo Espírito que agora está aqui entre nós, esse mesmo Espírito que agora vai falar aos nossos corações. Senhor, estamos aqui porque nós precisamos muito ouvir a Tua voz, Deus. Precisamos aprender de Ti, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então pedimos a Ti nesta manhã, Deus, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma como chegamos, mas que saiamos daqui nessa manhã repletos da Tua palavra, cheios, ó Deus, da Tua graça, da Tua presença, do Teu amor, do Teu cuidado, enfim, de tudo que mais precisamos, que é verdadeiramente o mover e o cuidado do Teu Espírito Santo. Deus, nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, mas um assunto que precisa-se também de muito cuidado. Por isso pedimos ao Senhor, fala aos nossos corações. Eu peço, como sempre, que eu diminua para que o Senhor cresça, e que a partir desse instante a minha mente, o meu coração, os meus lábios possam ser instrumentos usados por Ti, para que essa palavra, a Tua palavra poderosa, possa edificar a cada vida e cada coração aqui presente. Fala conosco, é o que nós pedimos como povo santo, como igreja de Jesus, e assim oramos no nome do Senhor, para a Tua glória. E a igreja amada de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos em Cristo, povo abençoado, povo bendito de Deus, ovelhas que são propriedade daquele que é o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Que bom que podemos mais uma vez nos reunir no nome de Jesus, que bom podemos estar aqui em paz, nessa paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor Jesus Cristo. Não importa as situações que ficaram lá fora ou os dramas que talvez alguns de nós possam estar vivendo, esse momento é um momento de descansar em Deus, é um momento de nos assentarmos e de ouvirmos o Senhor falar, com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração entregue, dedicado ao Senhor, porque nós precisamos nessa manhã falar um pouco sobre esse assunto que é muito importante: o julgar e o reter. Talvez para muita gente essa primeira palavra do tema da mensagem já comece a ser uma palavra que causa um pouco de estranheza e um pouco de receio, porque quando nós falamos em julgar, de imediato nós pensamos, não, nós não podemos julgar, nós temos que ter cuidado, a Bíblia diz que nós não podemos julgar e nós não devemos julgar. Então como assim nós vamos estudar um assunto como esse? Como assim nós vamos falar sobre o julgar? Sim, nós vamos falar sobre isso porque, ao contrário do que muita gente pensa, a Bíblia, o Senhor, nos ensina e Ele nos encoraja sim a julgar. E nós vamos entender durante a mensagem que não é um julgar de apontar o dedo, mas sim um julgar de fazer um exame. Por isso eu preciso começar essa mensagem dizendo para você do significado dessa palavra julgar. Porque quando nós falamos diretamente, olha, fulano está julgando, ou eu preciso julgar uma situação, alguém logo pensa, não, você não é juiz, você não toma decisão, não é você quem decide, não é você quem determina.
Mas no sentido bíblico, essa palavra aqui do versículo 21, quando ele diz, julgai todas as coisas e retende o que é bom, esse julgar todas as coisas, no original, significa examinar, investigar minuciosamente e questionar. Talvez seja uma outra palavra, não, mas questionar, não, eu tenho que obedecer, eu tenho que cumprir. Sim, nós temos que fazer aquilo que está à luz da palavra de Deus. Amado, eu poderia até dizer para você nessa manhã, você pode e deve julgar isso aqui que eu estou fazendo e que eu estou pregando nessa manhã. Não é no sentido de questionar, em que depois que terminar a mensagem você vai chegar para mim e cada ponto você fala, não concordo com isso, não concordo, não é isso. Mas de você examinar e de investigar para ver se realmente é aquilo que a palavra de Deus ensina, se está em linha com a Bíblia Sagrada. Por que nós temos um problema muito grande na nossa nação hoje com relação à igreja de Jesus? Porque falta exatamente isso. Qualquer coisa que as pessoas ouvem, as pessoas dizem amém. Meu amado, não diga amém para tudo. Tenha cuidado, porque quando você diz amém, quando você absorve, recebe aquela palavra, você está dizendo que concorda, você está dizendo que seja dessa forma, que assim seja, eu concordo. Então não diga amém para qualquer coisa. Qualquer mensagem que se ouve, qualquer pessoa que diz que fala da parte de Deus, tenha cuidado, julgue, examine, investigue e não diga amém para qualquer coisa. Então é importante nós falarmos a respeito disso, porque talvez uma pergunta que seja importante fazermos dentro do nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, é como anda a nossa capacidade de julgar? Como é que anda a nossa capacidade de olhar uma situação, de discernir se aquilo ali é bom ou não, se aquilo vem de Deus ou não, como o pastor falou, se aquela voz vem da parte do Senhor ou não? Porque há muitas vozes realmente, todas elas têm um objetivo, algumas para ensinar e outras na verdade para distrair, para tirar o nosso foco, a nossa visão daquilo que realmente é da parte de Deus. Então como anda a minha e a sua capacidade de julgar? É preciso ser crítico, é preciso examinar, é preciso filtrar o que é bom e não reter o que não serve. O que um filtro faz? Quando você coloca lá a água, né? Você coloca a água lá na parte de cima, aquele filtrozinho antigo de vela, né? Que a gente usava, você coloca a água ali e a água vai caindo devagarinho, você espera na torneirinha embaixo uma água mais pura, uma água mais limpa, porque ela foi filtrada. Aquilo que é bom vai passar, vai sair naquela torneirinha que nós vamos beber, e aquilo que não serve ficou retido ali no filtro. A impureza, a sujeira ficou retida ali. Por que eu estou dizendo isso? É um exemplo para nós. Ele diz, julgue todas as coisas e aí retende o que é bom. O que está acontecendo hoje é um problema, é que as pessoas não têm julgado nada e têm retido tudo. Olha que complicação que isso dá. Não, eu vou aqui porque aqui tem alguém que bate o pé, que roda e que entrega a revelação. Eu recebo tudo. Aí chega na sexta-feira, tem a quebra da maldição, disso, daquilo, então eu vou lá, porque tem que passar no sal, porque tem que colocar a arruda, porque tem que fazer, não, mas está aqui, se vai ser bom, então eu vou reter tudo, eu vou absorver tudo, e a Bíblia diz, julgai. Se você for olhar no versículo 20, ele diz, não desprezeis as profecias. Então, nós não podemos desprezar o que realmente vem de Deus. Então o conselho é, você precisa ter o cuidado de observar, porque você também não pode pegar e jogar tudo fora, né? Você não pode desprezar tudo, mas também não pode reter tudo. É preciso examinar, e nós precisamos pedir sabedoria a Deus para isso. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos capacite, nos dê sabedoria para fazer esse exame, esse exame crítico, filtrar, reter aquilo que é bom e jogar fora aquilo que não presta. Lançar fora aquilo que não presta. E muita gente tem retido qualquer coisa e diz que tudo serve, todos os caminhos levam a Deus. O importante é que eu estou indo para a igreja. Amado, tem lugares hoje que infelizmente talvez seja pior do que a pessoa que está desigrejado.
E talvez por isso tantos desigrejados, porque as pessoas se decepcionam tanto buscando realmente algo da parte de Deus, e quando chega no lugar, amado, eu mandei para alguns irmãos aqui um trechozinho de um vídeo de um homem jogando farinha, acho que é farinha de trigo, aquele negócio dizendo que aquilo ali é para mergulhar na unção, e ele virando aquele monte de farinha na cabeça, jogando aquele pó, aquela farinha, tudo em cima do povo, e é uma multidão vibrando, o pessoal pulando, levantando a mão. Eu olhando aquilo, falei, meu Deus do céu, as pessoas estão retendo qualquer coisa, vale tudo. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje, e nós precisamos aprender a julgar e saber o porquê que é importante julgar. E aí nós vamos começar a ver alguns conselhos dentro da palavra, que o primeiro diz que nós temos que julgar e reter. Mas agora o porquê que nós precisamos fazer isso? Nós vamos ver alguns exemplos. O primeiro é que João nos traz lá em 1 de João, no capítulo 4. 1 de João, capítulo 4, no versículo 1. Abra aí comigo, por favor, em 1 de João, capítulo 4. Olha o que ele diz no versículo 1. Ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Olha só, ninguém fala por acaso. Aquela pessoa que está fazendo ali, ou aquele falso profeta que está fazendo ali uma campanha, porque trouxe de Israel, e porque vai distribuir, porque a água, ele não está fazendo aquilo ali na inocência. Ele sabe o que está fazendo. A Bíblia diz: não deis crédito a qualquer espírito. Pode ter certeza, por trás daquilo ali há um espírito. E se não tem palavra de Deus, se não tem o Espírito Santo, adivinha que espírito é? É o próprio. Aí ele diz, antes, olha só a importância, João diz, não deis crédito a qualquer espírito, antes, ele fala, pelo contrário, provai os espíritos, julgai os espíritos, examine os espíritos, se procedem de Deus. Se está fora da palavra, não serve. Se está fora da Bíblia, não serve. Ah, mas é a última revelação do céu. Não interessa. Ah, porque Deus me disse. Se não está na Bíblia, não tem valor. Ah, mas você não pode discordar de um ungido do Senhor. Amado, ungido somos todos nós que temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ouvimos a palavra da verdade, cremos no Evangelho da nossa salvação, nós fomos selados para o dia da promessa. Se isso aconteceu na minha vida e na sua vida, você é ungido de Deus. Aquele que está ali com gravata, que rodou, que falou em línguas e que disse, que não tenha medo de julgar se aquilo vem de Deus ou não. A Bíblia ensina que nós devemos fazer e diz, provai os espíritos se procedem de Deus. Aí ele explica por quê. Porque muitos falsos profetas, não é pouco não, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, chegaram em Cabo Frio, chegaram na região dos lagos. Assim como o Evangelho se expandiu, os falsos profetas e os falsos espíritos também se expandiram. Foi um crescimento, nós podemos dizer assim, dos dois lados. Ao mesmo tempo em que a igreja começa a avançar e a pregação do Evangelho começa a avançar, é claro que o diabo ele também começa a espalhar os seus falsos ensinos, os seus falsos profetas, os seus espíritos malignos, e ele diz, João chega a dizer aqui, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, se espalharam por todos os lugares, amados, estão em muitos lugares, travestidos de pastores, de líderes, de grandes pregadores, de apóstolos, enfim, estão espalhados por aí. E é interessante que João fala, naquela época ele já diz, muitos falsos profetas. E se nós acreditarmos que a palavra de Deus ela vem, e os acontecimentos vêm numa ordem crescente, significa que a coisa hoje está até muito pior do que naquela época. Imagina, pastor, se naquela época João fala, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, amado, agora eles estão aí, vai para Israel e volta e traz isso e traz aquilo e faz e acontece. Então tenha cuidado com isso. O problema é que muita gente, como eu falei, dá ouvidos, acaba dizendo amém e acaba seguindo, na verdade, os repetidores.
de falsos espíritos. Você vê que isso aí se dissemina muito rápido. Rapidinho aparece algum movimento, alguma coisa que está dando certo, começa um monte de gente a fazer. São repetidores de falsos espíritos. Porque o problema para a igreja e para muita gente, talvez por não analisar a própria palavra, é porque a pessoa diz: olha, mas eu não posso julgar, porque a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Realmente, a Bíblia diz isso. Então, eu não posso falar nada, eu não posso falar contra o ungido de Deus, eu não posso denunciar um pecado, eu não posso falar que isso aqui está errado. Então, coloca como se o cristão agora ele tem que ficar ali, concordar com tudo ou fazer vista grossa. Ah, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz. Eu não coloquei no esboço aí, mas rapidinho, só para você ver, e talvez você não tenha ainda se atentado nesse texto. Vamos comigo lá, por favor, em Mateus capítulo 7. Só para nós entendermos que as pessoas às vezes falam isso: ah, mas a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Sim, a Bíblia diz. Agora vamos ver rapidinho, eu não coloquei aí no slide, não coloquei esse texto, mas só para você entender o que é o sentido desse não julgar para não ser julgado. Mateus capítulo 7, versículo 1. Mateus capítulo 7, versículo 1, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. A pessoa pega só isso aqui, tá vendo? Então não posso falar que aquilo ali não é de Deus, eu não posso falar que isso está errado, eu não posso falar, porque a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Mas olha o contexto, versículo 2: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Agora o 3: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Versículo 4: ou como dirá teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro no olho do teu irmão. O sentido do texto aqui não é que Deus está proibindo, que Jesus está proibindo de você examinar, de você julgar e dizer que algo está errado ou não. O que ele está condenando aqui é um julgamento chamado de julgamento hipócrita. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, para o Robson é sempre o nosso exemplo. Eu não posso chegar e julgar e condenar e apontar o dedo para algo, para alguma coisa errada, se eu estou fazendo igual ou pior. É um julgamento hipócrita. É isso que a Bíblia condena. Eu não posso apontar o dedo para ele se eu estou com um pecado tão sério ou mais do que o dele. Isso se chama um julgamento hipócrita. Eu estou reparando o argueiro que está no olho dele, tem um cisco pequenininho no olho dele, quando tem um galho de árvore no meu. É mais ou menos isso. Então é isso aqui que Jesus está falando. Então a pessoa pega só o início: não julgueis para que não sejais julgado. Então não posso mais falar de ninguém. Agora, se nós estamos no Evangelho, na verdade, praticando a palavra, nos esforçando por seguir a Cristo, eu posso e devo denunciar um falso profeta, um falso ensino, uma mentira. Eu não estou fazendo a mesma coisa. Eu aqui, pastor Marcelo, nosso diácono antes, quando nós estamos pregando, nós podemos falar contra isso, porque nós não fazemos isso. Se nós estivéssemos aqui fazendo a mesma coisa, não poderíamos condenar, seria um julgamento hipócrita. Mas como nós não praticamos, nós podemos dizer: está errado. Nós podemos examinar, nós podemos julgar e nós podemos condenar a atitude errada, um falso profeta, um falso ensino, enfim. Então, só para você entender que é isso que a Bíblia condena. Então, nós podemos julgar, podemos examinar, devemos até, de repente, chamar um irmão, alguma situação, mas primeiro temos que olhar para nós. Antes de apontar o cisco que está no olho do irmão, preciso ver o galho de árvore que está no meu. Eu preciso me consertar com Deus, eu preciso ajustar a minha vida, para que então, na sabedoria de Deus, no amor, eu possa chegar no meu irmão, ou eu possa falar. Então, isso é importante, porque nós às vezes escutamos logo alguém falar isso, né? Você fala assim: essa campanha, isso aí não é de Deus, não julgueis para que não sejais julgado. É sempre o que a gente vai escutar, né? Então agora, só para você entender, o contexto é esse. Não tem nada a ver com você não poder dizer aquilo que está errado ou não. Mas nós precisamos dessa capacidade da parte de Deus, porque sozinhos muitas vezes nós não vamos conseguir. E olha o que diz Efésios capítulo 5, no versículo 6. Vamos voltar
Vamos lá, Efésios, capítulo 5, versículo 6. Efésios, capítulo 5, vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. A palavra diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Está vendo? Ele fala, olha, tem que estar alerta para não ser enganado por palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes. Olha só, repara aí no contexto como é que a coisa vai crescendo. Primeiro, ele fala assim, ó, não vos engane com palavras vãs. Primeiro começa com a palavra vã, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Aí no 7 ele diz, não sejais participantes. Então, ó, se você começar a ouvir, se você começar a dar ouvido, daqui a pouco você vai ser participante. Ele diz, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Aí ele diz, andai como filhos da luz. Versículo 9, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. O versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor, experimentando, vivendo. Versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas. Primeiro ele fala no 6 de ouvir, de dar ouvido, de ser enganado pelas palavras. Depois ele fala de ser participante, aí chega no 11 ele fala, agora é cúmplice. Se não tiver cuidado, a coisa vai piorando. Isso nós podemos aplicar em tudo. Cuidado que nós precisamos ter é naquilo que nós ouvimos, no meio onde nós convivemos, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, enfim, nós precisamos ter esse cuidado. Aqui ele está falando dos falsos profetas, aqui ele está falando de obras das trevas, mas nós podemos aplicar em cada área da nossa vida esse cuidado aqui, com o que nós ouvimos, com o que nós vamos reter ou não. Ele diz no 11, porque para não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, faça o quê? Reprovai-as. Como é que eu posso reprovar se eu não examinar? Como é que eu posso aprovar ou reprovar uma conduta, uma doutrina, uma atitude, uma palavra, qualquer coisa? Como eu vou reprovar se eu não julgar antes, se eu não examinar antes? O problema é, eu não posso reter tudo, mas eu também não posso condenar tudo. Eu também não posso reprovar tudo. Por isso nós precisamos tanto de algo chamado sabedoria da parte de Deus, de discernimento da parte de Deus, para conseguir olhar, amado, a coisa mais preciosa que há na vida de um cristão é que quando nós temos o Espírito Santo, nós começamos a olhar a vida, as situações, o meio à nossa volta com um olhar diferente. Você consegue discernir, você consegue separar, você consegue olhar e falar, não, isso aqui não vai dar certo. Às vezes antes a gente está vendo uma situação falando, isso aqui vai dar problema, sabe? Quando você ouve alguma coisa, fala, não, peraí, mas isso aqui, a Bíblia não diz isso, não, isso aqui não é a palavra de Deus, não, isso aí é um falso ensino, isso é um falso profeta, né? Então, para reprovar, nós precisamos julgar, nós precisamos examinar, e precisamos que o Senhor nos capacite para isso. Precisamos que Ele nos encha de sabedoria, nos dê capacidade para poder fazer esse exame, aprovar aquilo que deve ser aprovado e reprovar aquilo que deve ser reprovado. Nem aprovar tudo e nem reprovar tudo. Nós precisamos ter a sabedoria da parte de Deus. E isso precisa ser feito, sobretudo, com amor. Sobretudo com amor. Ninguém pode, de repente, advertir a um irmão de qualquer jeito. Por exemplo, o pastor, se ele tiver que chegar para falar comigo, ou me chamar a atenção, ou me advertir de alguma situação, ele tem que chegar para mim, claro, falando, irmão, isso aqui está errado, isso aqui e tal, mas ele não pode chegar, né, nem fazer de uma forma que vai levar para todos, né, e nem pode ser de uma forma agressiva. Nós temos que tratar no amor, advertir, mostrar que está errado, olha, não pode ser assim, isso aqui não está legal e tal, mas acima de tudo, em primeiro lugar, no amor. E é isso que nós precisamos fazer. Não é assim que um pai corrige um filho? O pai corrige o filho primeiro no amor, ainda que ele seja severo às vezes na forma
um pouco de falar, ainda que ele tenha que colocar de castigo e que aquilo incomode até o próprio pai, mas ele faz por amor. Então nós não podemos ser cruéis também com as pessoas, né? Não podemos ser cruéis em reprovar e tal, ou em falar de qualquer forma. Nós temos que ter o amor, nós temos que ter o cuidado. E Filipenses capítulo 1, ele nos mostra isso. Veja comigo aí, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11. Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11. Ele diz assim: e também faço esta oração. Olha o que Paulo fala. Eu faço essa oração: que o vosso amor aumente mais e mais. E como que o amor aumenta mais e mais? Em pleno conhecimento e toda a percepção. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos as coisas de Deus, quanto mais nós começamos a perceber, a discernir as coisas de Deus, mais esse amor tem que crescer também dentro de nós. Sabe por quê, amado? Uma coisa importante é que nós não podemos deixar o pecado de lado, não podemos deixar situações erradas varrendo para debaixo do tapete, mas nós temos que lembrar que um dia ou várias vezes Deus usou de misericórdia para conosco, e nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós também precisamos usar de misericórdia. Então por isso é que ele diz: olha, eu oro para que aumente mais e mais o amor, para que em pleno conhecimento e toda a percepção, para depois disso, versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E aí no versículo 11 ele diz: cheios do fruto de justiça, não de injustiça, não de condenar o outro, de apontar o outro se eu estou num pecado pior, mas ele diz o fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Porque tudo que envolve o cristão, tudo que envolve a igreja, tudo que envolve o nosso convívio com as pessoas, com a sociedade, no final tem de ser para a glória e o louvor de Deus. Tem que ser para a glória e o louvor de Deus. Ainda que você tenha que chegar para alguém e dizer que uma situação não está correta, ainda que seja para reprovar algo que você tenha ouvido, uma palavra que não vem da parte de Deus, no final, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. E é interessante que quando ele diz aqui, no versículo 9, de toda a percepção, essa palavra significa discernimento. E discernimento é separar. É você discernir, é você separar o que é e o que não é, o que está certo e o que está errado, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Amado, nós vivemos num tempo em que isso é urgente, e cada dia que passa vai ser pior. Cada dia que passa vai ser pior. Se alguém prega que vai ser melhor, está fora da Escritura, está fora da palavra. Se alguém prega que vem dias aí de flores, que a vida vai ser tudo maravilhoso, só vitória, está fora da palavra, amado. Nós precisamos ter discernimento, precisamos ter sabedoria, e isso tem que começar também por nós mesmos. Agora é um ponto complicado. É muito fácil, às vezes, nós olharmos e falar: ó, tá vendo, aquilo ali que o pastor Marcelo está falando ali, eu não concordo não, eu isso, eu aquilo, mas e o nosso exame? E nós mesmos? Agora precisamos falar disso também. Como é que funciona esse julgar? Como é que funciona esse exame, esse questionar, esse investigar para nós mesmos? A Bíblia nos fala a respeito disso? Fala assim. 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 28. Na verdade, para nós chegarmos ao ponto de discernir, nós precisamos começar por nós mesmos. 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 28 ao versículo 32, diz assim: examine-se, pois, o homem ao outro. É isso? Não. Tem momentos que a Bíblia diz que nós temos que julgar, que nós temos que examinar, que nós temos que aprovar ou reprovar, mas antes disso, temos que fazer algo importante. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Então eu comecei a mensagem falando como está a nossa capacidade de julgar, de examinar as coisas à nossa volta, pessoas e vozes à nossa volta, mas agora e a nós mesmos? Como é que está? Temos que fazer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Isso aqui é uma recomendação de Paulo à igreja de Coríntios por causa da questão da ceia. Mas nós podemos aplicar isso aqui em várias áreas. Se a Bíblia fala que o comer do pão e o beber do cálice é ter comunhão com o Senhor, é ter comunhão com Deus, então ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Então, olhe para a sua vida primeiro, eu olho para a minha vida primeiro, eu me examino, eu me acerto com Deus, eu ajusto a minha vida com Deus, e assim, e depois, eu participo da comunhão com Deus, eu tenho intimidade com Ele. Ele diz no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque naquela época, as pessoas estavam celebrando a ceia de qualquer jeito. Havia bebedice, havia glutonaria, e as pessoas não estavam mais discernindo o momento de comunhão da igreja, o momento de celebrar a ceia do Senhor, o significado espiritual que aquilo ali tinha. As pessoas estavam fazendo de qualquer jeito. Então ele diz, olha, porque quem faz de qualquer jeito, quem come e bebe sem discernir, quem vive de qualquer forma, quem não examina a si mesmo, come e bebe juízo para si. Vai chegar uma hora que vai ter que acertar as contas com Deus. Aí diz no versículo 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Fracos espiritualmente, fracos fisicamente, que dormiam espiritualmente e até que dormiam na questão da morte mesmo. Isso acontecia no meio da igreja por falta de discernimento, por falta de sabedoria. E aí no 31 aqui, eu acho esse versículo aqui maravilhoso, eu aconselho que você marque aí na sua Bíblia. Ele diz assim, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, amado, para que eu não passe por um julgamento de outro ou você, vamos nós mesmos examinar a nossa vida com Deus, nos colocar diante dele, nos acertar para não sermos julgados por outros. Antes nós mesmos, ele diz, olha, pois se nos julgássemos, melhor dizendo, a nós mesmos, não seríamos julgados. Aí vem no 32 e ele completa, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Se em algum momento nós somos julgados por Deus, nós somos disciplinados por Ele, como um pai que cuida do seu filho, ele diz, você e eu somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, amado. Olha só o que ele diz no 32, quando nós somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, ou seja, a disciplina, a correção, quando Deus trata conosco, não é para o nosso mal, mas pelo contrário, é para nos livrar da condenação. Ele diz, é para não ser condenado com o mundo. Aquele que é ímpio e que vive de modo ímpio, e que não tem correção, que não tem castigo, que não tem disciplina, ele vai morrer assim e vai ser condenado. O cristão, quando ele é julgado e quando ele é disciplinado, na verdade é livramento de Deus, é para não ser condenado com o mundo. Naquele último dia, quando estivermos diante do Senhor, graças a Deus porque Ele nos disciplinou, graças a Deus porque Ele nos corrigiu, graças a Deus porque Ele não deixou que nós vivêssemos de qualquer jeito e o Seu Espírito Santo nos levou até aquele grande dia. Porque se não fosse isso, amado, não haveria esperança para nós. Então, o justo, quando ele é examinado por Deus, quando ele é disciplinado, não é para condenação, mas para que ele passe por um conserto, para que ele seja corrigido, consertado com Deus a sua vida, e então ele possa experimentar as bênçãos de Deus. Então nós precisamos fazer esse exame. E eu pergunto para você, alguma vez você já pediu também pelo exame de Deus na sua vida? Alguém já fez essa oração? Porque às vezes nós oramos
para que outro se converta, para que outro se conserte, para que o irmão veja isso, para que o irmão veja aquilo, né? Agora, o nosso exame, nós muitas vezes não fazemos, e pedir para Deus fazer, amado, muito mais, muito menos. E como é que a gente faz isso? Vai pedir para Deus olhar para a nossa vida? Temos que pedir esse exame de Deus no nosso coração, na nossa vida. O salmista fez isso. Abra aí comigo o Salmo 139. Salmo 139, versículo 23. Que nós muitas vezes louvamos aqui, nós muitas vezes aqui cantamos na igreja. Olha o que ele diz, Salmo 139, versículo 23, ele diz: sonda-me, ó Deus. O que significa isso? Examina-me, Senhor, investiga a minha vida, Senhor, examina. Olha que oração, colocar-se diante de Deus e falar: Senhor, sonda-me, ó Deus. Às vezes a gente canta isso, talvez não tenha parado para prestar atenção no que significa, né? Senhor, examina-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele está tanto fazendo uma oração, quanto fazendo uma confirmação de que Deus realmente ele faz isso. Agora no 24 ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quantas vezes o que falta é nós falarmos isso para Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, se em algum momento parece que eu estou saindo para um outro caminho, ou Senhor, examina-me, sonda-me, olha a minha vida, vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes algo que talvez eu não tenha percebido, eu até examinei, eu até olhei, mas eu de repente ainda não percebi. Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, para me guiar pelo caminho eterno, para me corrigir se for necessário, para disciplinar se for necessário, mas para que eu não seja condenado, mas para que eu alcance misericórdia. Nós precisamos pedir isso a Deus, pedir esse exame de Deus. Senhor, olha para a minha vida, sonda a minha vida, vê se há em mim algum caminho mau, me ajuda a corrigir, me ajuda a consertar. Sabe, é aquele momento em que talvez um pai e um filho na questão natural não estejam se dando muito bem. O pai ama, o pai cuida, o pai está ali do lado, mas o filho em algum momento ele é rebelde, ele é desobediente por algum motivo. Ele começa a se entristecer um pouco com o seu pai, às vezes se afastar um pouco do seu pai, mas a culpa não é do pai, a culpa é dele. Quem precisa se consertar é ele, não é o pai. Amado, aconteça o que acontecer na minha vida e na sua vida, a culpa nunca foi e nunca será de Deus. Pode ser minha e sua, mas dele nunca. Ele é perfeito, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é imutável, Ele é poderoso, Ele sabe de todas as coisas, nós não. E às vezes o que precisa acontecer na minha vida e na sua é esse exame da parte de Deus. Senhor, olha para dentro de mim. Deus, hoje eu não quero orar pelo fulano, eu não quero pensar no ciclano, eu quero pensar na minha vida contigo. Há algo em mim que precisa ser moldado, há algo em mim que precisa ser ajustado, há algo em mim que precisa mudar, que precisa melhorar. Sonda, vê se há em mim, faz de mim um vaso em tuas mãos, molda-me para que eu seja um vaso útil ao meu possuidor. Tu és o meu possuidor, toma aqui minha vida, Senhor. Quantas vezes falta nós fazermos isso com Deus, amado? Ao invés de só pedir ou de só olhar para às vezes o erro do outro. É claro, nós não podemos compactuar, mas nós precisamos fazer esse exame na nossa vida e que Deus faça esse exame no nosso coração. E aí o Salmo 26, de certa forma, complementa também isso. Salmo 26, versículo 2. Salmo 26, versículo 2, ele diz: examina-me, Senhor, e prova-me. Está vendo? Antes ele falou de sonda-me, agora ele diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade eu tenho perante os meus olhos, eu tenho andado na tua verdade. Quer dizer, é uma oração, é uma conversa com Deus.
Eu não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, ou seja, a reunião, um ajuntamento dos malfeitores, e com os ímpios eu não me assento. Então, coloque para Deus, fale com Deus, abra o seu coração para Ele, mas peça que Ele examine a sua vida, peça que Ele olhe para dentro do teu coração, porque há situações, amado, há causas na nossa vida que nem o irmão, nem o pastor, nem quem que seja, vai conseguir detectar para às vezes nos orientar, para às vezes nos dar uma admoestação ou algo assim. Às vezes é algo entre você e Deus, talvez uma coisa pequena. Muitas vezes o pastor coloca isso aqui, aquela história da pedrinha. Às vezes é uma situação pequena. Senhor, se tem uma pedrinha num sapato aqui, me mostra, Deus. Ela está escondida em algum lugar aqui que eu ainda não consegui tirar, que eu não consegui perceber. Sabe, nós temos que depender de Deus em tudo. E para termos essa capacidade, eu repito, isso vai ser muito importante. Será cada vez mais importante para as nossas vidas. Ter essa clareza no julgar, no investigar, em aprovar e reprovar na sabedoria de Deus. Mas nós precisamos fazer isso, examinar a nossa vida e sermos examinados por Deus. E aí sim, nós estamos prontos para reter o que é bom, para aprovar o que precisa ser aprovado. E o que eu tenho que reter então? Nessa reta final da mensagem, o que eu preciso aprovar? O que a Bíblia mostra para mim e me ensina diretamente que eu tenho que absorver, que eu tenho que reter? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Vamos ver aí o que a Bíblia começa a nos mostrar sobre o que então nós devemos aprovar, o que nós devemos abraçar, reter. Hebreus capítulo 10, versículo 19, a palavra diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Retenha isso na sua vida, amado. Não há outra forma de viver a presença de Deus, a intimidade com Deus, senão pelo caminho que Ele diz que é o sangue de Jesus. É Ele que nos purifica, é Ele que nos faz alguém digno da graça e da misericórdia de Deus. Versículo 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Não é um caminho que eu e você vamos abrir com as nossas próprias mãos, não é o nosso trabalho braçal, é a graça de Deus, é o sangue de Jesus que abre esse caminho para nós. Versículo 21: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, porque o sacerdote é aquele que fazia expiação pelo pecado do povo. Agora nós temos um sumo sacerdote que é Jesus, que nos purifica para sempre, que nos aperfeiçoa para sempre, pelo único sacrifício de Cristo na cruz. Ele diz no 22: aproximemo-nos com sincero coração. Aí eu pergunto para você, esse sincero coração é um coração perfeito? Não. Mas esse sincero coração é um coração que já fez um autoexame e é um coração que já pediu para ser examinado por Deus. Não é um coração perfeito, não é um coração que está ali perfeitinho, 100%, não é, mas é um coração submisso a Deus, é um coração entregue. Ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O coração rasgado diante de Deus, um coração íntegro diante de Deus, sincero diante de Deus, e a nossa vida lavada pela palavra, pela doutrina, pelo Espírito Santo de Deus. Não sendo perfeitos, tendo falhas e tendo defeitos sim, mas reconhecendo quem é o nosso Senhor, quem é o nosso sumo sacerdote, qual é o caminho, como caminhar, por que nós caminhamos. É isso que ele diz. E aí no versículo 23 é o conselho: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Que esperança é essa? Que a nossa vida pertence a Deus, que o nosso coração é dele,
que a nossa família é do Senhor, que nós somos salvos para sempre, que somos sustentados pela mão de Deus, que Ele é fiel para completar a boa obra. Ele diz: guarde firme essa confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não é promessa de político, amado, que volta a cada 4 anos ou a cada 2 anos. É a promessa de alguém que nunca falhou e que nunca vai falhar. É a promessa de alguém que tem o controle da minha vida e da sua, do princípio ao fim. É a promessa daquele que diga: olha, julgue, examine, tenha discernimento, porque isso não vem de você mesmo, é o meu Espírito Santo quem vai te capacitar para isso. Sem isso nós não podemos viver, amado. Sem isso, desculpe a expressão, a pessoa vai viver batendo cabeça de um lado para o outro. Guarde firme a confissão, guarde firme a esperança de quem é o seu Deus, de quem você é diante desse Deus, do que Ele fez, o que Ele faz na sua vida. E quando olhar as coisas à sua volta, veja na sabedoria e no discernimento do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, nossa penúltima passagem. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz assim, Senhor falando, a igreja em Filadélfia: eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, amado, esse ponto aqui é fundamental, o que faz a diferença na vida da igreja, na vida do justo, ele diz: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Para guardar a palavra e não negar o nome de Jesus, você precisa, e eu, discernir outros nomes que estão por aí, outras vozes que estão por aí, outras supostas palavras que estão por aí, para que ao examinar, nós venhamos a reter, a ficar e a abraçar a verdade. Porque ele diz, olha, no versículo 8, eu conheço as suas obras, eu tenho posto diante de ti uma porta, eu sei que tens pouca força, entretanto. É isso aqui que faz a diferença. Às vezes temos poucas forças, é verdade. Às vezes parece que não vai dar, é verdade. Mas ele diz, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Toda vez que nós dizemos amém para aquilo que não vem de Deus, nós estamos negando a Deus. Toda vez que nós dizemos sim para algo que Deus diz não, nós estamos negando a Deus. É essa que é a nossa batalha, amado. O mundo lá fora diz, não, isso aí está certo, e a igreja diz, está errado. Mas por que está errado? Porque Deus diz que está errado. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não, mas todo mundo está fazendo. Não, mas eu não posso fazer porque Deus não se agrada. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não, mas isso aqui está errado, mas ninguém está sabendo, ninguém descobriu, ninguém vai descobrir, ninguém vai saber. Não, está errado. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amado, tem que ser assim. Tem que ser assim. E essa sabedoria só vem da parte de Deus. Antes desse último versículo, eu quero dizer algo importante. Esse julgar e reter é preciso, porque seja no mundo espiritual ou seja no mundo natural, se nós não fizermos isso, nós e as pessoas que nós amamos vão sofrer as consequências. Não tenha dúvida, amado, se você não parar uma situação, quando você começa a identificar que aquilo ali está errado, se você deixar, não vamos ver como, não espere para ver como vai ficar. É o famoso vai dar ruim. Se você está vendo que vai dar ruim, corta. Ah, não, mas pode ser, não pode ser, não. Resolve o problema, discerne o problema, julga, corrige o que precisa ser corrigido. Não deixa a coisa virar uma bola de neve, amado, porque senão complica. Vai ter efeito na sua vida e na vida daquelas pessoas que você ama, que estão à sua volta. Não permita que isso aconteça. Espíritos, existem muitos. Lembra o que 1 João fala? Muitos saíram pelo mundo afora. Estão usando pessoas. Ou você acha que esses espíritos estão falando como? Esses espíritos estão em altares de igrejas.
Esses espíritos estão usando a internet, esses espíritos são influenciadores digitais, esses espíritos são líderes de nações, esses espíritos são líderes religiosos, enfim, são muitas vozes, saíram pelo mundo afora, assim como o Evangelho de Cristo se expandiu e chegou até os confins da terra, as mentiras do maligno também se expandiram e cresceram, estão por todos os lados. Não permita uma entrada disso na tua vida, na sua casa, na sua família, na vida de quem você ama. Esteja atento, esteja alerta, examine, julgue, aprove e reprove na sabedoria do Senhor, porque aí sim nós vamos ter paz com Deus. Isso não é o que nós todos buscamos? A coisa mais importante na nossa vida é ter paz com Deus. É isso que nós vamos encontrar quando nós discernimos da forma certa, seguindo a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Eu termino em Atos, capítulo 17, com uma demonstração bem prática disso. Olha o que acontece quando alguém usa realmente dessa sabedoria e que faz esse exame, esse julgamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10 ao versículo 12, Atos dos Apóstolos 17, versículo 10 a 12, a palavra diz assim: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Versículo 11, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Olha só, Paulo e Silas foram pregar a palavra, e quando esses irmãos de Bereia começaram a ouvir, a Bíblia diz, eles receberam a palavra com toda a avidez. Por favor, preste atenção nisso aqui. Avidez significa um desejo intenso. Eles queriam as coisas de Deus, eles queriam ouvir a palavra, eles receberam a palavra com toda a avidez, mas não de qualquer maneira. O problema é que hoje nós vivemos uma geração de pessoas que estão ávidas pela bênção. Talvez você que está assistindo esse vídeo, está ouvindo essa mensagem, você já fez isso, ou quem sabe esteja fazendo, buscando uma bênção de Deus. Eu estou ávido pela vitória, pela bênção, porque eu quero um sinal, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, e aí acaba recebendo qualquer coisa. Existe uma forma certa de fazer isso, e a Bíblia ensina, aqui em Atos capítulo 17, no versículo 11, ele diz que eles receberam a palavra com toda a avidez, mas não era qualquer coisa que qualquer pessoa falasse. Eles, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha a diferença, o discernimento, o julgamento, a capacidade dada por Deus. Eles receberam com um intenso desejo, mas eles examinavam as Escrituras. Ou seja, quando Paulo e Silas falavam de Cristo, eles iam lá para a Bíblia e falavam, vamos ver se Isaías falou, vamos ver se os Salmos falavam, vamos ver se Moisés falou, vamos ver se Davi falou, vamos ver o que os profetas... Não, realmente, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E quando se faz da forma certa, o que acontece? É o que está no versículo 12. Com isso, com esse exame, com esse cuidado, com esse julgamento, recebendo a palavra com um desejo intenso, com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. O motivo pelo qual muita gente hoje não crê podem ser dois. Um deles é porque as pessoas estão recebendo qualquer coisa e fica difícil crer e viver realmente uma vida com Deus se está recebendo qualquer coisa. E o outro ponto é que as pessoas não examinam, não têm o cuidado de examinar, acham que não podem julgar uma palavra e precisam julgar, porque quando vem de Deus, quando é de Deus, há transformação.
quando é de Deus, há milagre, há salvação, há vida transformada, e é isso que Deus tem para a sua igreja, é isso que Deus fez. A obra de Cristo foi essa, para trazer salvação, para trazer redenção e para cuidar de todo o seu povo. Então, a partir de hoje, amado, tenha esse cuidado de julgar e de reter aquilo que verdadeiramente é bom. Não aprove qualquer coisa, mas também não reprove tudo. Peça a Deus a sabedoria necessária para que você cresça na graça e no conhecimento, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o desejo do coração para nós, do coração de Deus para nós. E se nós tivermos esse cuidado, nós vamos ter a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor.